Só um pouquinho, eu quero saber quem não está hoje. Se alguém trabalha, a Pilar. A Ana. A Pilar trabalha, né? Quem mais? A Ana trabalha? Tá, quem mais? Quem mais? Só um pouquinho mais, tá faltando. São Bernardo é um romance publicado em 1964, do escritor brasileiro no ramo. Tem a principal característica foi a denúncia social, retratando a realidade do povo e as relações entre o eu e o mundo alcançam um grau de tensão. É um romance de convicção narrado em primeira pessoa, onde Paulo Honório, após o suicídio de Madalena, tenta explicar o porquê do suicídio dela. A narrativa é dividida em dois tempos, onde o primeiro tempo é o do enunciado, ou seja, quando ele está contando a história dele. E o segundo tempo é quando ele está descrevendo o momento em que ele mesmo está escrevendo isso. Essa duplicidade do tempo, tá ligado? Com a impressão da objetividade do autor, ou seja, ele queria demonstrar como se ele estivesse olhando para trás, assim, para a história dele, para contar para ele mesmo e para os leitores. Ele descreve num tom meio sentimentalista, assim, mas não querendo demonstrar isso. Meio numa angústia por ter perdido a mulher. Não, ele não está olhando para as câmeras dela. Diferente, ao contrário do que ocorre em Vidas Secas, que é do mesmo autor, em São Bernardo retrata os nordestinos que permanecem na sua terra. Tá. O livro ele é metalinguístico, porque ele explica, ele narra e ele próprio explica o que ele está narrando aqui, de modo que ele, tipo, ele explica por que ele vai narrar daquele jeito e explica o que ele narra. Aí no começo do livro ele faz uma descrição da montagem do livro. No início, a ideia dele era montar o livro, ele pediu ajuda a várias pessoas, tipo o padre Silvestre ia fazer a moral do livro e as citações latinas. O João Nogueira, que é o advogado dele, ia corrigir as pontuações de ortografia. O Arquimedes, na prisão, ele aprendeu a ler com um sapateiro que também estava preso, seu Joaquim. Ele aprendeu a ler com uma bíblia protestante. Aí ele saiu da cadeia, letrado, assim, e aí ele tirou o seu título de eleitor, e aí ele começou a estudar matemática para nunca ter passado para trás e ganhar dinheiro. Daí ele pediu dinheiro a um agiota chamado Pereira. 100 mil réis ele pediu a esse agiota. E aí ele começou, aí ele pediu dinheiro para esse agiota Pereira. Agora só um pouco da Madalena. A Madalena tinha de uma especialidade e tal, e ela morava com uma velha tia lá. E ela, tipo, ela era muito boa, assim, nas intenções dela e tal, de criação margarina, depois criou um cara lá que dava roupas boas, assim, pra ela e tal. Ela era uma mulher muito humanitária, assim, de opinião própria, ela não concordava com o modo que o marido dela tratava o empregado. Era tudo com mão de ferro e tal. E ela era professora. Era professora.